Em minha frágil caminhada de vida cristã e simples leitura que faço da Bíblia, eu percebo que Deus, esse Deus, Ele fez algumas coisas no Antigo Testamento, e estas coisas, estes milagres, estas manifestações do Antigo Testamento também se manifestam no Novo Testamento, só que numa outra roupagem, numa outra circunstância, com alguns elementos diferentes da forma pela qual ele havia realizado as mesmas manifestações lá no Antigo Testamento. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, em toda a revelação de Deus para o homem, a evidência nunca poderá ser a cultura judaica, os costumes judaicos. A revelação de toda a graça de Deus, ela deve culminar sempre na pessoa de Cristo, porque o autor aos Efésios, o Paulo, ele diz que Deus revela o seu poder fazendo convergir em Cristo todas as coisas. Então, Cristo é a revelação exata de Deus. E Cristo, ele é revelado de várias formas no Antigo Testamento. E no Novo Testamento há, então, essa concretização do Cristo revelado no Antigo e o Cristo vivificado e manifestado no Novo Testamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque isto justamente tem um paralelo com a primeira fala, que Deus se revela da mesma forma em diversos tempos. Como ele revelou no Antigo, se revela no Novo, usando elementos diferentes, mas usando as mesmas circunstâncias. Usando as mesmas circunstâncias. Para vocês terem noção do que eu estou dizendo, num contexto histórico, quando os espanhóis chegaram no Brasil, na colonização, existia uma tribo, que essa tribo tinha no meio deles uma lenda, de que Deus havia se tornado homem, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Olha a lenda no meio da tribo. E esse Deus que havia ressuscitado ao terceiro dia, voltaria, mas voltaria pelo mar. Isto está nos livros históricos. Os espanhóis, descobrindo esta lenda, eles vieram pelo mar e dominaram facilmente aquela tribo, que acreditava nesta lenda, que Deus viria pelo mar. Então olha só, de onde que surgiu essa lenda no meio deles? Você vai percebendo que a revelação de Deus, ela não precisa dos elementos de uma cultura. A revelação de Deus, ela está fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Cristo deve ser o fundamento, Cristo deve ser o elemento preparatório para que a gente sempre tenha como fundamento a revelação de Deus, do que Cristo deveria ser no Antigo Testamento, como ele deveria vir, e no Novo Testamento, como ele veio. A confirmação daquilo que foi revelado no Novo Testamento, Deus confirma. Então vocês percebem as manifestações de Deus dentro da história, de várias formas, repetindo os mesmos elementos em culturas e épocas diferentes. E sempre evidenciando Cristo. Por que eu estou dizendo isto? Para nós chegarmos justamente no propósito da nossa reflexão de hoje. 5 revelações para uma vida vitoriosa. Você quer ter uma vida vitoriosa? Você precisa destas 5 revelações. Até parece uma reflexão de autoajuda, né?
Mas você vai ver que não tem nada de autoajuda. Aqui tem a ajuda do alto. E é o mesmo texto que muitos usam para autoajuda. E eu vou usar o mesmo texto para mostrar a ajuda do alto e mostrando que é possível nós termos uma vida vitoriosa se nós observarmos com atenção a palavra de Deus, porque ela revela o Cristo, ela mostra aquele que tem a vitória para dar aos seus filhos. Vamos então tentar resumir estas 5 revelações em palavras, em 5 palavras. Se são 5 revelações, então vamos usar 5 palavras. E eu quero que vocês me ajudem a ler o texto e a descobrir estas palavras. Elas são pequenas, mas são evidentes. De primeira mão você vai observar o texto, você vai ficar pensando, e de repente cai a ficha. Vamos lá para a nossa leitura. Eu não vou fazer a leitura total do texto. É um texto que está em 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Para que você saiba o que está, na verdade, sendo narrado aqui, é nada mais, nada menos que a multiplicação do azeite. Lembram da viúva, que o marido era profeta, e o marido morre, e ela tinha 2 filhos. Então teve um período de seca em Israel, de escassez. E de repente, essa viúva se encontra endividada, e os credores do seu marido chegam e quer levar os 2 filhos e ela como escravos, em pagamento da dívida. Então este é o contexto da história. Agora percebam, ela vai até o profeta, e o profeta faz a realização de um milagre usando um elemento que era o azeite. Percebam que nesta história existem os mesmos elementos, a mesma situação, a mesma situação, mas com elementos diferentes, repetida no Novo Testamento. Não me envergonhem, por favor. Estou até com medo de perguntar e vocês me envergonharem. Mas no Novo Testamento, vocês que são conhecedores, leitores das Sagradas Escrituras, qual foi o milagre que também teve multiplicação? Muito bem, ouvi. Pães e peixes, né? Era isso que você estava pensando? Era ou não era? Se era, eu li o seu pensamento. Então, percebem que houve a multiplicação? Pães e peixes. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê a multiplicação. Então é Deus se manifestando da mesma forma, em épocas diferentes, mas usando elementos, contextos e realidades condizentes a cada época, a cada período. Então você está por dentro agora do fato, a ligação do texto com a introdução, com a proposta da reflexão, e aí nós vamos então para a leitura do primeiro versículo, que na verdade o primeiro verso é o contexto, não é? Que aponta as preliminares, para nós então entrarmos, mergulharmos na reflexão de fato. Juliano, por favor, faça a leitura desse texto aí. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Olha só que coisa linda. Eu já vou começar com o caminho da vida vitoriosa. Prestando bem atenção neste verso, que é o contexto da história, existem 3 fatos aqui. O primeiro fato é a vulnerabilidade. Está grifado a vulnerabilidade. Nós podemos servir ao Senhor com integridade,
Nós podemos servir ao Senhor com fidelidade, mas o nosso serviço ao Senhor não nos blinda. Nós somos vulneráveis. Nós podemos ficar doentes. Nós podemos morrer. Nós podemos experimentar as mesmas experiências terríveis que todas as pessoas experimentam. Está muito claro no texto. Este profeta, ele foi tão vulnerável quanto as demais pessoas de sua época. Ele contraiu uma dívida. Eu não sei como ele contraiu essa dívida, mas o tempo era de difícil situação, escassez. Tem certeza que ele não contraiu essa dívida comprando em nome de Jesus, comprando pela fé, talvez por questões de saúde, talvez por outras questões, mas ele contraiu uma dívida. Então, todo servo de Deus, todo aquele discípulo de Jesus, ele é vulnerável. O texto mostra o que nós não queremos ouvir. Já começa aqui. Você e eu não somos de outro planeta. Nós estamos aqui e sofreremos como as demais pessoas sofrem. E se você quer ver sofrer mais, é se nós não soubermos administrar a nossa vida. Então saiba administrar a sua vida, para que o seu sofrimento não seja maior do que você suporte. Não queira sair daqui estimulado por uma fé louca e se endividar, achando que Deus vai pagar a sua conta. Deus não vai pagar a sua conta e nem a minha conta. Então saiba muito bem o que você pode e o que você precisa. O segundo fato preliminar aqui é a calamidade. Vocês estão percebendo que nós somos reféns de uma sociedade injusta. Não é à toa que as Escrituras diz que este mundo jaz no maligno. Se você observar a estrutura do nosso país, a estrutura de poder, eles estão mancomunados. Você pega o legislativo, o executivo, o judiciário, cada um pensa em si. Eles fazem as leis para eles. O poder executivo executa para benefício próprio. Vocês viram aí agora há pouco um escândalo? Para que aprovassem a construção de um grande prédio. Executem aquela obra, façam essa lei a ser aprovada, porque eu tenho um apartamento lá e eu quero ser beneficiado por isso. O judiciário aplica em favor de si próprio. Esta é a estrutura insensível, injusta do nosso país, da nossa nação. E é nesta nação, é neste contexto que eu e você estamos inseridos. Outra coisa que a gente percebe é que no meio dessa calamidade, você sente essa injustiça, porque você paga os seus impostos, mas não obtém benefícios nenhum das altas taxas de tributos que você paga e eu pago. Então, aí a gente fica precisando de modo muito claro e simples observar que o que eles dão para nós é o direito, só o direito de a cada 4 anos irmos às urnas e dar a eles um cheque em branco para eles fazerem o que eles querem.
É isto que nós estamos experimentando, por isso nós somos vulneráveis, por isso nós estamos vivendo numa sociedade, numa vida de extrema calamidade. Mas existe aqui nesse texto uma coisa fantástica, que é a postura do profeta Eliseu. Esse profeta, ele tem uma postura diferenciada. Ele contraria a nossa postura. Este homem, ele nos faz pensar de um modo diferente, porque quando a gente